irmãos podem se assentar. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje, né, um pouco sobre o tema que diz famílias vivendo pela fé, obedecendo a Cristo. Amém? Irmãos, vamos falar juntos esse tema? Famílias vivendo pela fé, obedecendo a Cristo. E a gente vai fazer a leitura do texto, né? Eu escolhi um texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para estar lendo a palavra de Deus? Queria que os irmãos estivessem lendo comigo, tá? 2, 3 e... Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que forem. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, ó Pai, que vimos até agora, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar, Deus. E, ó Deus, assim, ó Pai, como o Senhor tocou ao meu coração, ó Deus, ó Pai, com essa palavra, ó Deus, eu oro ao Senhor para que possa estar, ó Pai, cumprindo, ó Pai, os teus propósitos nessa manhã e tocando, ó Pai, os corações, ó Pai, daqueles que estão aqui, ó Pai. Isso que te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Famílias vivendo pela fé, obedecendo a Cristo. Logo nesse primeiro versículo, a gente vê uma família, né? Geralmente, quando a gente pensa em família, a gente pensa numa família. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma família completa, né? Com o pai, com a mãe e com os filhos. E esse texto fala de uma família que já não estava completa. Irmãos, isso um dia acontece na vida de toda a família, né? As pessoas, elas não vivem para sempre. Ou às vezes vai acontecer da família, né, não estar mais junta pela morte ou por alguma ocasião, né? Às vezes é o filho que já saiu de casa, às vezes o marido abandonou a esposa, ou a esposa abandonou o marido, e assim pode acontecer. E nesse texto, a gente vê que essa família, ela teve alguém que viveu pela fé. Nessa família, teve alguém que deu um bom testemunho, né? E a partir daquele momento,
com base na vida daquele homem que já havia ido embora, que já tinha falecido, a mãe começa a viver pela fé. A gente pode ver nesse versículo que o testemunho, né, o quanto o exemplo impacta positivamente a família. O quanto ela deixa de legado para a família. A gente pode pensar que esse homem de Deus, né, e a gente vendo o texto, ela vai até o profeta e fala assim, o discípulo dessa casa, ele faleceu, e você sabe que ele temia ao Senhor. Olha só como é interessante. O testemunho daquele homem era tanto para dentro da sua casa, quanto para fora. Tanto aos que estavam dentro da sua casa, via ele como um homem de Deus, como um homem que vivia pela fé e a fé em Deus. E agora, com base naquilo que talvez durante toda a sua vida ela viu, diante daquele problema, que era um grande problema, né? Homens estavam ali para cobrar um valor e levar os seus filhos, né? E a gente, na nossa vida em família, nós temos os mais diversos tipos de problema. E essa família que estava vivendo um problema que talvez, por vista, ela não pudesse solucionar. E ela lembrou, né, do quanto o seu marido vivia pela fé. Né? Porque a sua vida era dedicada ao eterno. Este versículo nos dá uma ideia que esse pai de família, né, vivia pela fé e, por consequência disso, ele agradava a Deus. Ele era um homem que vivia no centro da vontade de Deus, né? E o seu exemplo ecoava, mesmo ele não estando naquele lugar. E às vezes eu creio que você tem na sua mente algum irmão, né, que às vezes você não vê há muito tempo e que você se espelha, porque você via que ele realmente vivia pela fé. Talvez era uma pessoa simples, talvez era uma pessoa inteligente, mas você via que na vida dele, ele vivia não por aquilo que ele poderia afirmar, não por aquilo que ele poderia embasar, mas naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus poderia fazer, porque ele confiava em Deus. E como ele fazia isso? Como ele fazia isso? Ele fazia isso pela fé. E eu queria ler um texto com os irmãos, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A gente vai estar lendo. Pedir ao irmão que possa. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Por aí, por enquanto. Irmãos, a fé é certeza daquilo que esperamos. Existem situações que às vezes a gente pode, pela frequência que acontece, talvez a gente pode falar, poxa, isso é muito fácil. Né? Às vezes você tem uma prova e assim como tantas outras provas na sua escola, você vai estudar, você vai se dedicar e você vai conseguir passar. Tantas situações parecidas como essa, mas existem situações que você, não adianta você, às vezes, querer estudar, que não adianta você, às vezes, fazer alguma coisa que não vai ter uma solução fácil. E essa era a situação dessa mulher. E ela vivia pela fé, porque ela tinha, né, ela teve ali uma pessoa da família que viveu pela fé. E ela pôde aprender. E naquele momento, né, aquela fé, de alguma maneira, faz com que ela se movimente. Ela talvez não tinha ali a solução. Ela não sabia, ela não estava vendo, mas ela esperava alguma coisa de Deus. Ela esperava alguma coisa de Deus.
E isso é ter fé. É quando você não consegue enxergar, quando você não olha para o horizonte e você não, até a linha do horizonte, você não vê a solução. Mas você espera que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Por meio da fé, no versículo 2 de Hebreus 11, por meio da fé, eles alcançaram bom testemunho. E a gente pode ver que esse homem, através da fé dele, ele alcançou bom testemunho. E esse testemunho impactou a vida da sua família. Esse testemunho que ele deu era sabido por aqueles outros homens. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós vivemos pela fé, a nossa vida impacta outras pessoas. É como se a nossa vida evangelizasse. É como se a nossa vida falasse de Deus. É como se nossa vida apontasse para o autor das grandes obras e das maravilhas de Deus. A nossa vida nem sempre vai ser um mar de rosas. E muitas pessoas vão saber disso. Mas as pessoas vão olhar e vão falar assim: que paz é essa que essa pessoa tem? Que paz é essa que esse homem tem? E vai ver que há algo diferente. E vão olhar para você e vão perceber que há algo diferente na sua vida porque Deus está na sua vida. Porque você teme ao Senhor. Porque você vive não por aquilo que você vê, mas por aquilo que está além do horizonte, além daquilo que os olhos podem ver. Isso é viver pela fé. Viver pela fé faz a gente enxergar lá na frente. Lá na frente. A fé nos faz entender que Deus, Ele tem o melhor desfecho para cada situação. A fé faz a gente entender que Deus tem a melhor solução. A fé nos faz entender que Deus tem a melhor resolução. A fé nos faz entender que Deus tem o melhor caminho, a melhor direção. A fé aviva a nossa esperança. É a fé que faz nós estarmos aqui nesse lugar. Mas não a fé em qualquer coisa. A fé em Deus. A fé no seu Filho. A fé em Jesus Cristo. E não um rito de positividade. Nós não estamos falando aqui em você pensar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Não, irmãos. Estou falando é você crer e muitas das vezes você tem um pensamento, olha, a melhor solução para o meu problema é esse. Mas a fé é o seguinte, é você crer que Deus, Ele tem o melhor. Independente se é aquilo que você espera. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Ela é perfeita porque ela é justamente para você. Se encaixa perfeitamente com você. Ela é agradável porque você pode perceber, porque você pode constatar, que você pode ver os benefícios da fé na sua vida, do que é viver pela fé. A gente pode entender que fé é movimento. Fé não é simplesmente você pensar, acreditar e apenas esperar. Fé é também movimento, é você se mover. A gente pode lembrar aqui, de quando Deus salvou o povo ali no Egito. Eles estavam diante do mar e Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Irmãos, ele poderia ouvir aquilo, e ficar pensando, não vai dar certo, esse mar é muito grande. A palavra de Deus fala que quando eles começam a marchar ali, o mar se abre. E o mar era um grande problema. Era um grande problema. Mas Deus ele já havia provado o quão Ele é poderoso. Deus havia provado o quão Ele se importa com
aquele povo. E Deus, ele também se importa com você. Deus, ele te ama. E não há mar à sua frente. Não há coisas impossíveis na sua frente que ele não possa fazer. Mas ele tem o melhor desfecho. Ele tem a melhor solução. Como eu disse, nem sempre é aquilo que nós vamos pensar que é a melhor solução é que vai acontecer. Mas por isso que a nossa fé é em Deus e não naquilo que nós pensamos. Amém? Em Tiago fala, né? Você tem fé, eu tenho obras. Isso só para a gente poder entender. Como é que nós vamos mostrar, como é que nós vamos praticar a nossa fé? Como é que nós vamos exercer a nossa fé? Se nós não praticarmos, de nós não darmos um passo na direção, de nós não pararmos diante daquilo que parece que é a verdade. Irmãos, eu não estou dizendo que as coisas que nós vemos são coisas falsas. Quando nós deixamos de viver pela fé, exatamente o mar era algo impossível de atravessar. Talvez você vai na praia, você nada um pouquinho, fica ali na beiradinha, vai um pouquinho, quem sabe nadar vai até um pouco mais fundo. Mas agora atravessar era humanamente impossível. E Deus, ele tem o poder para poder fazer isso. E às vezes nós não temos solução, não temos caminho, não temos outro lugar para ir. Nós temos que confiar plenamente em Deus, porque ele tem poder para abrir o mar. E também, muitas das vezes, nós temos todas as ferramentas para poder passar pelo problema. Muitas das vezes nós temos até a solução. Muitas das vezes o nosso saber, muitas das vezes a nossa experiência vai dizer para a gente que nós podemos fazer aquilo que nós pensamos que devemos fazer. Mas Paulo, ele deixa aqui, eu acredito, um ensinamento, Em Filipenses capítulo 3, versículo de 6 ao 10, ele fala que ele considera todo aquele saber dele como nada, para que ele possa viver aquilo que Deus tem. Ele anula tudo aquilo com muita humildade. E eu acredito que Paulo, em cada momento, ele falava assim, olha, o meu saber diz que eu posso fazer isso, isso e aquilo, mas eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu quero saber qual é a direção de Deus. E muitas das vezes, o movimento é você não ir tão avante, mas entender qual é verdadeiramente a vontade de Deus. O discípulo do profeta era um homem que vivia pela fé. E agora, quem está exercendo esse viver pela fé é a viúva, que, pelo seu testemunho, agora, diante de um grande problema, ela começa a se movimentar, ela começa a exercer a fé. E nós podemos entender que o viver pela fé gera uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de fé. Eu lembro muito bem, meu pai, ele era diácono, e várias vezes eu acordei, ele estava na beirada da cama orando. Eu ainda não cheguei nesse patamar, não. Mas eu via um homem até a quinta série, lia com muita dificuldade, lê com muita dificuldade. Hoje ele não está enxergando tão bem para poder fazer leitura, mas eu acredito que ele viveu e vive pela fé, e a vida dele me impactou. Ele, além de meu pai de sangue, ele é o meu pai pela fé. Foi ele que me pregou, foi ele que me levou, foi ele que me encaminhou.
E nós somos assim, nós estamos em algum lugar na família. Nós somos pai, ou nós somos mãe, ou nós somos o filho. Ou quando não estamos nessa posição, às vezes nós somos o sobrinho, às vezes nós somos o tio. E nós podemos viver pela fé e impactar a vida das pessoas, a vida da nossa família. E podemos perceber, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir, irmãos, eu entendo aqui como acolher a palavra de Deus. Não apenas escutar, mas você ver a palavra de Deus e você trazer aquilo para a sua vida. E eu creio que aquele discípulo, ele não só vivia, mas ele também falava, mas ele também ensinava. E em Salmos 78, versículo de 3 e 4, pode colocar para mim, meu irmão? Salmos 78, versículo de 3 e 4. Quer seja ensinando, quer seja na sua vida, irmãos, eu acho que esse texto diz muito. Ele fala assim: coisas que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Aquilo que Deus fez é algo grandiosamente poderoso na vida dos nossos pais, daqueles homens e mulheres de Deus. E nós podemos, de alguma forma, ensinar aquilo que Deus faz na nossa vida. Seja em atos e seja em palavras. Porque aonde nós vivemos, as pessoas estão nos observando. Amém? Falar de família mexe comigo. Eu não posso ver um filme que tenha um pai fazendo algo pelo filho que eu fico constrangido. Pode ser um filme mais tranquilo, me vem lágrimas nos olhos. É porque nós amamos as pessoas das nossas famílias. Nós amamos, irmãos, e a gente não vai poder dar a elas a proteção que elas precisam. Porque nós não estamos em todos os lugares. Nós não podemos proteger os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso sobrinho, o nosso tio, a todo momento. Mas nós podemos impactar a vida deles. Nós podemos testemunhar positivamente. Nós podemos ser luz. E muitas das vezes nós, como homens e mulheres que vivem pela fé, nós não vamos saber. Nós não vamos saber de tudo. Aquele pai não soube que agora sua esposa estava vivendo pela fé. Tinha visto seu testemunho. Mas essa é a melhor maneira, sabe por quê? Porque Deus, Ele está presente em todos os lugares. É pela sua palavra, é a fé na sua palavra que a gente consegue alcançar ali o milagre de Deus. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós não podemos fazer. Eu queria falar um pouco de viver pela vista. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6, 7, 8, ali no seu chamado, quando Deus o chama, Ele fala assim: não sei falar, sou só um jovem. Jeremias, quando ele recebe o chamado de Deus, ele olha para a sua vida, diante daquilo que Deus chamou, para aquela missão que deu para ele, ele fala assim: eu sou muito jovem, eu não consigo fazer isso. E Deus ali, ele fala: não, vai lá, eu serei contigo. Em Juízes, capítulo 6, versículo 15, como posso libertar Israel? Minha família, em algumas versões, é a mais pobre, e eu sou o menor da minha família.
né? Esse é Gideão falando. E Deus, ele confronta ali Gideão também. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés vai falar: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem agora que o Senhor está me chamando, eu sou e nem estou passando a ser. Sou um homem pesado de língua. Deus fala: quem fez o surdo, o mudo? Quem que te criou? Deus, ele está conosco. Deus, ele nos chama para viver pela fé. E aqueles homens, né, eles olham para o que eles podem ver, e coisas verdadeiras, coisas que de fato poderiam trazer alguma dificuldade, mas Deus os chama assim mesmo. Por quê? Porque Deus, ele é fiel para completar a obra, irmãos. Aquele que nos chamou, ele nos dará também a nós tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o chamado de Deus. Amém? O chamado de Deus na nossa família. Você tem um chamado de Deus na sua família. Você tem um chamado de Deus para ser exemplo. Você tem um chamado de Deus para dar testemunho. Se esses homens tivessem visto só por vista, se esses homens não tivessem crido em Deus, e olha, irmãos, cada questionamento que nós olhamos aqui, às vezes a gente pode falar: poxa, mas Moisés, mas Gideão, mas Jeremias, são homens de muita fé. Olha só o que eles questionaram. Eles eram homens igual a você. Eles eram pessoas iguais a você. E eu acredito que você tem alguns questionamentos que você pode colocar para Deus quando às vezes vem alguma missão para você. Às vezes você pode pensar assim: não, eu não tenho capacidade, né? Eu não posso, eu não sei falar, eu sou tímido. Eu não consigo fazer um texto, eu não consigo desenvolver um texto, ou eu não consigo ir à casa da pessoa, eu não sou uma pessoa sociável. Ontem a gente falou sobre vários transtornos. E às vezes, né, nós somos acometidos por alguma coisa daquelas coisas que foram faladas aqui. Eu ontem, quando eu comecei a ler, eu falei assim: nossa, eu acho que eu estou me encaixando em alguma coisa. Eu acho que se a irmã começasse a falar: olha só, quem tem borderline, quem tem não sei o quê, muitas pessoas iriam levantar as mãos. Irmãos, mas Deus, ele é aquele que te chamou, ele tem poder, e ele é fiel para te ajudar a cumprir a obra. E aquela mulher, ela vai ao profeta, ela crê que há uma solução, ela crê que Deus pode fazer alguma coisa, ela vai lá e fala: olha, o meu marido morreu, e eles agora querem levar meus filhos. O credor quer levar meus filhos como escravo. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, ela não tinha uma solução, mas ela sabia que se havia alguma esperança, essa esperança estava em Deus. E ela vai até aquele homem, e aquele homem fala assim: o que eu posso fazer? E aí depois ele pergunta: o que você tem em casa? Aí ela fala assim: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E aí ele fala assim: olha, você vai, pega, talvez ela não tinha nem vasilhas, né, irmãos? Você vai, pega vasilhas com seus vizinhos, tal, e fecha a porta do seu quarto, da sua casa, e começa ali a derramar. E ali o milagre foi acontecendo. Ela poderia muito bem achar aquilo ali estranho, irmãos. Achar aquilo ali estranho. Às vezes, na nossa vida, a gente começa a nossa caminhada com Deus, né, e a gente começa a estudar, e a palavra de Deus fala que nós somos testemunhos do Senhor, né, para testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Deus não chamou a gente para pregar, Deus não chamou a gente para ser missionário, chamou também, mas Deus chamou primeiramente para nós sermos testemunhas. Amém? Para testemunha, para falar daquilo que Deus fez na nossa vida e naquilo que Deus pode fazer na vida do próximo. E às vezes a gente fala: poxa, mas eu não sei, irmão. Dá o primeiro passo, lê a palavra de Deus, confia,
pede oportunidade, pede palavras, pede ações e vai caminhar. Uma vez eu comprei uma camisa que tinha uns dizeres em latim, eu não sabia o que era, eu já tinha comprado a camisa, eu falei assim, rapaz, vou na igreja, deixa eu ver o que está escrito aqui primeiro. Porque vai que está escrito em alguma... Vai que a Luciana conhece aí essa latim, sei lá, e daqui a pouco fala, tem maldição aí. Não. E aí eu falei assim, pesquisei na internet, e aí aquele texto estava assim, as coisas começam pequenas. Né? Às vezes a gente vê um supermercado grande aí, talvez começou numa portinha. E assim, a vida cristã também é assim. No começo, nós não sabemos de muita coisa, mas nós sabemos aquilo que Deus fez na nossa vida, nós sabemos que Deus é poderoso, mas a gente começa devagar, irmãos. Vai lendo, vai crendo, vai orando, e vai vivendo pela fé. E aí, daqui a pouco quando você menos espera, não pela sua força, mas você vai estar tendo oportunidades e você vai conseguir ver o milagre de Deus. E ali ela começa a encher as vasilhas, e por final, olha, traz mais uma vasilha aí. Aí o filho dela fala assim, mãe, acabou. Eu imagino que quando o filho dela fala acabou, quando ela olha para o lado, o texto fala que você vai enchendo, vai colocando de lado. Quando ela acaba, aquilo que ela não tinha, ela teve para pagar a dívida e para viver daquilo. Olha como é que Deus, ele é abundante. A palavra de Deus fala que Deus faz muito mais além daquilo que nós podemos pensar e esperar. Porque a sua vontade é boa, irmãos. Amém? E Deus, naquela família, ele cumpre ali o seu milagre. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei qual é a sua posição na família. Eu não sei quais são os problemas. Talvez os seus problemas são muito grandes. Talvez os seus problemas são problemas que trazem desconforto, trazem choro, trazem preocupação. E às vezes você está pensando assim, olha, eu não consigo. Irmãos, a fé é movimento. A fé é movimento. É você esperar que Deus, ele tem o melhor para você. E no texto da divisa do tema, os irmãos podem me lembrar qual é a divisa de hoje? Não, a divisa. A divisa, Mateus 17, 20. Pode colocar para mim Mateus 17, 20? Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Irmãos, às vezes a gente está pensando, poxa, mas a minha fé é pequena. Irmãos, começa assim, como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. É pequena. Naquele momento, antes, talvez eles não conseguiram. Mas eles ali, acredito que a partir daquele momento, que eles perceberam, que eles viram ali o testemunho de Jesus,
Eles perceberam aquilo que Deus poderia fazer. Ele falou assim, olha, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de movimento, e nada será